Aleluia, glória a Deus. Bom dia, amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, seja com você, com a sua família e com todos os seus em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom estarmos reunidos aqui nessa manhã, mais uma vez, para a nossa EBD Despertai, despertando o povo de Deus para a palavra de Deus, discutindo o livro ou a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, uma carta maravilhosa para uma igreja que precisava entender os conceitos novos advindos do Filho de Deus deixados para os seus apóstolos para serem transmitidos aos demais, né? Um mundo e uma igreja, né, em transformação, saindo do velho, entrando no novo, e nessa transição não poderia ser diferente, né? Muitas contradições, muitas confusões, e Paulo escrevendo as suas cartas para poder orientar, não é, a igreja para que ela entendesse como que esse novo, né, estaria mudando então a vida de todos. Então tem sido um livro desafiador, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, um cara tremendamente sábio, né? E ao mesmo tempo gratificante por poder estudar um pouquinho mais detalhadamente o que ele escreveu. Hoje a lição é a lição número 7, né? O pecado, o batismo e a graça de Deus. Quero convidar os amados irmãos a estarem de pé para que possamos orar, clamar pelo nosso Deus e a sua santa, doce e gloriosa presença nessa manhã. Afinal, sem Ele nós não somos nada e sem Ele nós nada podemos fazer. Então, primeiro de tudo a oração, depois por último a oração, e no meio a oração, e sempre em todo o tempo orando e pedindo a Deus pela sua santa, doce e gloriosa presença. Então, oremos ao Senhor nessa manhã. Pai, obrigado pela sua doce, santa e gloriosa presença em nosso meio nessa manhã. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas e por isso não fomos consumidos e temos o prazer, a alegria e o privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Que o Senhor nos conduza e o teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, para nos conduzir nesse momento, que haja sensibilidade no nosso coração para perceber o teu guiar, a tua instrução, que a nossa mente e o nosso coração estejam atentos, que o Senhor renove as nossas forças. Os dias têm sido corridos para muitas pessoas, então que o Senhor lance por terra todo cansaço, todo sono, todo desânimo, para que possamos, ó Deus, estar realmente aqui, corpo, alma e espírito, porque às vezes a mente está com tanta coisa que nós estamos presentes com o nosso corpo em um lugar, mas a mente viajando por vários outros lugares. Eu peço ao Senhor que não seja assim, que nós possamos estar aqui nessa manhã completamente em nome de Jesus. Que haja o teu renovo sobre nós. Eu não sei como foi a semana do meu irmão e da minha irmã, mas eu conheço o teu poder, eu conheço a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, o teu renovo, porque está escrito que os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Então, ó Deus, eu peço nessa manhã o teu renovo, que a nossa mente encontre a paz que excede a todo e qualquer entendimento,
e nós possamos, Pai, estudar com alegria, Pai, nessa manhã, sobre a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, por aqueles que vão acompanhar pela internet, porque não podem estar aqui. Que a Tua graça e a Tua misericórdia alcance a todos nessa manhã. E pedimos também por aqueles que estão lutando contra enfermidades, que o Senhor esteja agindo na vida de todos em nome de Jesus. E aqueles que estão enlutados da mesma forma, que o Senhor leve o consolo do Teu Espírito Santo a todos, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Só lembrar algumas coisas aos irmãos. Hoje à noite nós vamos ter o encerramento do mês da família, não é? E os irmãos que escolheram aí uma família para orar, né, já estão revelando, né, a família, ou pelo menos deveriam estar, né? E como a irmã Marinete pediu, você gravar um áudio ou um vídeo, né, e enviar para a família que você está orando, dizendo que você estava orando por ela, né, e por aí vai. E aí hoje à noite nós vamos ter um encerramento aqui. E se você ainda não fez, né, tem que fazer, né, até o horário do culto, né, para chegar aqui de noite, já todo mundo sabendo por quem você estava orando, por qual família, né, durante o mês de maio você estava orando. E agradecendo a Deus aí pela vida da irmã Marinete, que apesar de todos os desafios que a vida normalmente traz para todos nós, e não é diferente para ela, se esforçou e nós tivemos, depois de um longo tempo, um mês da família, né, para começar, né? E aí a cada ano vamos ver se a gente consegue, pandemia, etc., você realmente fica limitado para fazer um monte de coisa, né? Aí você tem que ir para o básico. Mas ano que vem, cremos em Deus, já não vamos ter mais esses empecilhos que nós estamos tendo esse ano, e aí nós vamos conseguir fazer algo cada vez melhor, até porque para Deus a gente tem que procurar sempre fazer o melhor. Amém, querido? Então não se esqueçam desse compromisso, aqueles que puderem estar aqui, vamos seguindo em nome de Jesus. Ontem tivemos aqui o mutirão da limpeza. Graças a Deus, tudo que tinha que ser jogado fora foi jogado fora aqui. Agora tem bem pouca coisa aqui, né? Infelizmente o cupim e a ferrugem comeram muita coisa. A gente não tinha onde guardar, porque se guardar lá em cima vai pegar chuva do mesmo jeito. Se guardar aqui pega porque está tudo vazio. Não dá para botar aqui dentro, porque senão a gente fica sem sala para usar para as crianças e para as outras coisas. Então, coisas bem antigas ali, que não foi queimado, está ali naquele cantinho para depois ser levado. Então, quero agradecer mais uma vez os irmãos que estiveram aqui e fizeram essa faxina geral, grama cortada, e assim a gente vai seguindo. Aí agora, tendo uma oportunidade, a gente já pode botar isso aí abaixo, né, para a gente começar a construir de acordo com o planejamento, né, que foi feito para todo o prédio. Tá bom? Então, ore por isso. Desafio é um desafio muito grande, né? Todas as dimensões da igreja são bem grandes e cada passo que a gente dá é um desafio financeiro muito grande. Mas assim como o ano passado a gente venceu uma etapa muito grande, no ano anterior, aliás, no ano passado foram duas etapas, né? Primeiro a troca dos carros e depois a troca do telhado. E hoje, esse ano, vamos ver quais desafios a gente ainda consegue executar com os tijolos lá em cima, em nome de Jesus. Ore por isso, contribua e vamos seguindo com a graça de Deus, em nome de Jesus. Lição número 7, você tem a sua revista aí, pode abrir. Eu fiquei sabendo de um evento,
para comentar com os irmãos, infelizmente não vai nos envolver, né? O filho do Billy Graham vai estar lá no Rio de Janeiro, né? Em dezembro. Então está sendo feita uma grande campanha evangelística que vai terminar em 2 dias de um grande evangelismo lá na capital, no Rio de Janeiro e região metropolitana. Infelizmente, pelo menos esse ano, né, não veio para a banda de cá. Vai ser um movimento evangelístico muito grande, muitas igrejas estão se movendo para isso, e o evento final vai ser 2 dias lá em Copacabana. Se eu não me engano, 2 e 3 de dezembro, 3 e 4 de dezembro, alguma coisa assim. Infelizmente, para nós participarmos não vai ser possível, porque tudo será mobilizado para o lado de lá, né? O máximo que a gente pode fazer, se quiser, montar uma caravana para ir nos dias, né? E assistir. Mas eu espero que um dia eles consigam fazer uma coisa para a banda de cá, né? Algo nessa dimensão. Grandes igrejas do Rio de Janeiro estão participando, e o filho do pastor Billy Graham estará aqui para a pregação do Evangelho nesses dias lá em dezembro. Vai ser algo realmente tremendo. Agora, independentemente de podermos participar de tudo que vai ser articulado, nós podemos orar. Amém? Nós podemos orar. Orar pelo Billy Graham, para que Deus dê a palavra, orar pelos coordenadores do evento, orar pelos ministérios de louvor que vão participar do evento, enfim, orar por tudo que vai ser feito para que seja realmente algo grandioso da parte de Deus e que Deus seja exaltado e que muitas vidas se entreguem a Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nós vamos estar sempre lembrando disso aos irmãos, para que os irmãos, em suas orações, também se lembrem de pedir por esse grande movimento evangelístico que vai acontecer no Rio, em nome de Jesus. Eu participei, há uns anos atrás, de um feito com o evangelista Reinhard Bonnke, que hoje já falecido, um grande evangelista da África. Ele pregava e milhares de pessoas se convertiam nos países africanos, um homem que realmente fez a diferença. E com o Billy Graham também será assim, e muitas pessoas vão se render a Cristo ali naquele dia. Amém? Amém. Então vamos orar por eles também sempre, em nome de Jesus. Então, o pecado, o batismo e a graça. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 6, que é o texto principal da nossa lição de hoje, Romanos 6. Nós vamos ler de 1 a 14. Romanos 6, de 1 a 14. E depois, para finalizar, o 23. De 1 a 14 e somente o verso 23. Eu leio o verso 1 e os irmãos o 2, para a gente fazer uma leitura juntos. E assim a gente vai fazendo esse revezamento abençoado. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Diz assim, o versículo 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós ficaremos no Deus. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos do pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido, uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Todos juntos o verso 23, vamos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós nos assentarmos, vamos cantar uma canção. Senhor, formoso és. Quem lembra de Senhor, formoso és? Lembra? Então vamos louvar? Vamos à capela, bonito, e com a nossa mente em Deus, numa adoração sincera e genuína a esse Deus tão maravilhoso a quem nós servimos. Amém? Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és. Vamos lá, bem querido. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, Pai, que uma vez brilhou, vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem para brilhar,
Senhor, maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é, ó Pai, estar com os meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã, em comunhão, e juntos estudar a Tua palavra e crescer um pouco mais em sabedoria e conhecimento. Obrigado por essa comunhão, obrigado por esse momento tão precioso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Essa lição, a número 7, ela vem recheada de algumas palavrinhas um pouco mais complicadas, e o autor da lição, o pastor Oliva Alves Pereira, foi bem teólogo, né, na execução da lição. Então, hoje, para um melhor entendimento, eu vou bem que seguir ali direitinho o que está na revista, e peço aos irmãos que, como diziam uma propaganda de trânsito antiga, na dúvida, não ultrapasse. Levanta a mão, a gente para, conversa mais um pouquinho sobre aquele assunto, para que a gente não saia daqui, né, na medida do possível, com dúvidas, ou pelo menos não com muitas dúvidas, né? Então, o pecado, o batismo e a graça. Então, começamos com uma pergunta simples, com palavras que são do nosso cotidiano. O que é ortopraxia? Tranquilo. Quem nunca ouviu falar em ortopraxia? Tá, vamos para o mais fácil. Vamos para o mais fácil, para não complicar. Tá? O que é ortodoxia? Isso. Aí eu não sei se eu vou saber explicar, mas eu sei o que é. Isso. É alguém que é bem ortodoxo, que é bem rígido, vamos dizer assim, né? Essa é mais conhecida, tá vendo? Não é muito difícil de entender se você pega o radical final. Quando a gente fala de ortopraxia, esse praxia vai falar de prática, praxis, do que é prático, né? Então, a ortopraxia é a prática correta e saudável de alguma coisa. No nosso caso aqui, da palavra de Deus, certo? Mas essas duas palavras são usadas em outros contextos filosóficos, por exemplo, de diversos tipos de filosofias e correntes de pensamento. Uma pessoa ela pode ser, né, ela pode executar a ortopraxia ou a ortodoxia em diversos campos. No nosso caso aqui, estamos falando de Bíblia, de Palavra de Deus, de Evangelho, certo? Então, a ortopraxia, se você gravar esse praxis e lembrar de prática, você consegue entender e não se confundir no conceito dessas duas palavras. A ortopraxia vai falar da prática, que é a prática correta e saudável, e a ortodoxia da doutrina que é correta. Então, eu tenho um pastor amigo meu, que foi o que pregou aqui na minha posse, não sei quem vai lembrar dele, que é o pastor Francisco de Assis Lima Castelo Branco. Ele hoje está em Brasília, porque a esposa dele trabalha com o Bolsonaro, ela é intérprete de Libras. Toda quinta-feira, se você assistir a live do presidente, você vai ver ela aqui do lado dele, fazendo a tradução em Libras. O Francisco foi que pregou aqui na minha posse, ele tem uma palestra que ele dá, falando exatamente da ortopraxia à ortopraxia, ou seja, do conhecimento para a prática. Você conhece o que é correto e você pratica o que é correto. As palavras são complicadas, mas o entendimento não é complicado dessas duas palavras, entendeu? Então, a ortodoxia leva você a entender a doutrina correta. Então, vamos falar sobre pecado, por exemplo.
doutrina do pecado. O que é pecado? A doutrina do Espírito Santo, que é o Espírito Santo. A doutrina sobre santidade, quer dizer, o conhecimento correto sobre aquele determinado tema. E a ortopraxia vai falar da prática correta daquilo ali. Vamos pegar um exemplo. Se teu olho direito pecar, arranca e lança-o de ti. Pois é melhor que você chegue no céu sem o teu olho do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se você não tem uma ortodoxia e uma ortopraxia correta desse entendimento, você já imaginou quanta gente sem olho a gente teria hoje? Bom, eu seria um deles, com certeza. Né? Então, por que é importante você entender isso? Porque se nós não tivermos um conhecimento correto da doutrina e uma prática correta da doutrina, nós vamos cometer muitos erros e podemos até levar outras pessoas também a cometerem erros. Porque naturalmente, em algum momento, a gente passa a informação para outras pessoas, né? A gente conversa com as pessoas e a gente passa para elas informações. E se a gente não tiver a informação correta da teoria, né, do fundamento e da prática daquilo, a gente pode sim, não só nós cometermos erros, como levar as outras pessoas a cometerem esses erros também. Por que muitas pessoas às vezes são enganadas por falsários, por falsos pastores e falsos líderes? Porque eles distorcem, né, a ortodoxia e a ortopraxia. Eles distorcem a teoria e distorcem a prática. E levam as pessoas muitas vezes a fazer e a repassar informações que na verdade não vão levá-las a ter uma vida de acordo com aquilo que Cristo nos deixou, mas sim de acordo com aquilo que o líder quer, né? Que aquele falso pastor ou aquele falso líder quer, a vantagem que ele quer tirar de cada pessoa. Então, ortodoxia e ortopraxia são importantes. E Paulo trabalha aqui nesse capítulo muito bem sobre isso. Por que o autor começa falando disso? Porque o primeiro ponto já é um grande desafio. Primeiro versículo do capítulo 6 que nós lemos. O que faremos, pois, então? Vamos continuar mergulhados no pecado? É a pergunta que ele fala. No versículo seguinte, Paulo já diz: não, de jeito nenhum, de forma alguma. Porque qual era o entendimento? Qual era a ortodoxia e depois a ortopraxia? A ortodoxia dizia que nós estamos inundados pela graça e vivemos pela graça e que os pecados foram todos perdoados na cruz. E por causa disso, aí a ortopraxia fazia o quê? Então eu posso pecar à vontade. Hein? Se Cristo morreu na cruz, e na cruz ele levou todos os meus pecados, aí ele esquece de todos os outros fundamentos para basear a doutrina correta, ele pega só esse, então a ortodoxia dele está errada, e se a ortodoxia está errada, a ortopraxia também vai estar errada, ou seja, a prática também vai estar errada. Então eles estavam passando, não, pequem à vontade, né? Em termos populares, mete o pé na jaca e fica tranquilo. Por quê? Porque Cristo na cruz já levou todos os pecados, está tudo perdoado, não tem problema. Então, é muito importante a gente ter um conhecimento pleno daquilo que nós estamos vendo dentro da palavra de Deus, nós estamos estudando. Meio conhecimento, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, ele é pior do que conhecimento nenhum. Então, se você pega esse meio conhecimento, só isso, Cristo morreu na cruz e levou todos os pecados. Aí, então, pelo outro lado, você pode também meter o pé na jaca. Meio conhecimento. Por isso que pastores e líderes, aqueles que trabalham com a educação religiosa, falam tanto, e pastores do mundo inteiro falam tanto, e pedem tanto, e fazem plano de leitura da Bíblia para os seus membros, porque é preciso conhecer por completo a palavra de Deus, e não só um pedaço dela.
Porque meio conhecimento é mais perigoso do que conhecimento nenhum. Porque até a ignorância, Deus nos perdoa por conta da nossa ignorância na sabedoria. Mas pelo meio conhecimento é diferente. Então nós temos que procurar conhecer a palavra de uma forma completa, em todos, de Gênesis capítulo 1, versículo 1 até Apocalipse. Aí eu já não lembro mais quando é que termina Apocalipse. É para não ficar feio, vou pegar uma cola aqui. Alguém lembra de cabeça? Vamos ver se alguém está bem. Qual é o último capítulo e versículo de Apocalipse? Ninguém lembra? Está aqui a cola dela aqui 24, mas... 24, eu também acho que é 24, mas vamos lá. E erramos. 22, 21. Então, de Gênesis 1. Gênesis é fácil, né? Gênesis 1, primeiro livro, capítulo 1, versículo 1. O último é que pega. Da 22, 21, a gente tem que conhecer e buscar conhecer todo o tempo. Senão a gente vai cair em muita pegadinha e a gente não sabe ter caído. O irmão queria falar alguma coisa? Não, uma coisa veio na minha mente agora, que muita gente está vivendo desse jeito. Eu devia R$1 milhão para o pastor. Amanhã, aquele que a gente falou, amanhã é o dia que eu tenho que pagar, e quando o pastor me liga hoje e fala, olha, não precisa me pagar aquele mais R$1 milhão não, está perdoado. É uma coisa. E o pastor pode ir além e falar assim, olha, além desse R$1 milhão que eu te perdoei, eu vou colocar na tua conta mais R$1 milhão. É teu, você vai gastar. Tem gente que está pensando que Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo falou, Jorge, teus pecados estão perdoados. Mas ele não falou assim, ó, mas vai ter uma garantia aqui para você, vou botar um coisa a mais que você vai poder pecar durante... Entendeu? Tem muita gente confiando nisso. Exatamente. Ele perdoou, e perdoa. Mas está achando que, eu estou na graça, estou vivendo pela graça, então está na minha conta, eu tenho um saldo lá, eu tenho um saldo para pecar, mais ou menos. Aí, uma pessoa que está querendo direcionar determinado grupo para atender a sua vontade, aos seus interesses, ele não leria o 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Entendeu? Ele esconde as coisas que ele não quer que as pessoas saibam e apresenta aquelas que ele quer que saibam. Por exemplo, os testemunhos de Jeová. Quem já teve o testemunho de Jeová batendo na sua porta? Quase todo mundo já teve, né? E na verdade, nesse ponto, o fato deles irem de casa em casa é louvável. Até aí, né? Até lá no Rio a gente já fez isso numa oportunidade lá, que era uma campanha evangelística, a gente bateu lá de porta em porta no bairro onde a igreja estava inserida ali, onde era a nossa Jerusalém local ali. Até aí, sem problema nenhum. Mas você percebe que a dinâmica é a seguinte, ele abre a Bíblia, ele lê o texto, depois ele abre a revista Sentinela, normalmente ele está com tudo, e ele lê a explicação sobre aquele texto na revista. Porque eles não têm liberdade de interpretação, a não ser que as coisas tenham mudado, Eu acho que mudou um pouquinho. tempos para cá, porque até então não podia. Isso no seminário a gente estudava isso, tinha uma matéria no seminário que era só sobre seitas e heresias. E nós estudávamos diversos tipos de corrente, as coisas mais doidas que você pode pensar na vida tem, né? E aí o professor que trabalhava, ele era muito doido, ele evangelizava, ele participava, por exemplo, de procissões católicas, né? Ele se infiltrava, aí começava a conversar com as pessoas, aí sabe aquele negócio de você jogando umas ideiazinhas na cabeça? Ele fazia isso. Mas por que isso? Engraçado, mas por que tem que fazer assim? Se lá em João, tanto está escrito isso. A pessoa ficava assim olhando para ele, mas ele não se identificava como evangélico, ele entrava em vários tipos de seitas, de movimentos, ele ficava ali olhando o que as pessoas estavam fazendo, e quando a pessoa fazia alguma coisa, ele, por que vocês fazem isso? Por que é assim? Aí a pessoa,
Mas por que a Bíblia diz que é assim, assim, assado e aqui está fazendo assim? Aí a pessoa ficava, né? Algumas respondiam e outras ficavam, aquela coisa toda. E ele fazia isso. Então, ele pega o texto, ele pega a Bíblia, lê o texto, abre a revista Sentinela e ele lê a explicação que está ali. Por quê? Ele não é autorizado a ter uma interpretação livre do que está escrito. Ele é obrigado a passar aquilo que a liderança, que fazem parte dos 144, né? Porque lá tem só 144 mil que vão para o céu. Se você não fizer parte desses 144 mil, você vai ficar por aqui mesmo. Segundo eles, é uma terra diferente, não igualzinha a essa aqui, que Deus vai mudar, vai ter novo céu e nova terra, então a terra vai ser nova, né? Então 144 mil vão para o céu, e você que é da classe B vai ficar por aqui mesmo, e vamos bem, vamos dizer assim, né? Fique feliz. Porque eles não podem ter uma interpretação livre da palavra de Deus, né? E você pode e deve, né? Lembrando, né, que nenhuma escritura inspirada é de particular interpretação, dependendo do Espírito Santo, do entendimento de toda ela. Mas nós podemos procurar o conhecimento, para que não sejamos nós, né, enganados. Então, vamos avançar um pouquinho aqui. Alguma dificuldade com a ortodoxia e a ortopraxia? Talvez você se confunda um pouco de saber qual é uma e qual é outra, mas os conceitos assim ficaram claros para os irmãos? Uma trata sobre o conhecimento correto da doutrina, que é a ortodoxia, né? É porque que chamam uma pessoa de ortodoxa? Você fala, pô, cara, tu cumpre ali, né, certinho mesmo ali, né? Você é muito ortodoxo, porque você faz ali, né? Ortodoxo, você faz aquilo que está escrito que faz, entendeu? E a ortopraxia é a prática daquilo que a gente conhece. Alguma dúvida com relação a isso aí? Então, Paulo, ele vai falar aqui no ponto 1, são 7 fatos cruciais que estão no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Lembra que na semana passada nós falamos da justificação através de Cristo, né? E ele toca um pouco ainda nesse assunto no capítulo 6, mas já não é o tema principal. O tema principal aqui é combater. Lembra que eu falei que a igreja está em mudança, ela está em transição do judaísmo para o cristianismo. E nessa transição muitas confusões surgem. Hoje nós temos aqui uma palavra completa de Gênesis e Apocalipse fechada, onde nós podemos consultar. Naquela época não tinha. Então é bem diferente o nosso contexto hoje do contexto daquela época. Era muito mais fácil haver confusões e distorções naquela época do que agora que nós temos o conhecimento, né? Então, são 7 fatos cruciais aqui. Vamos para o primeiro para a gente adiantar. Uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha, é uma pergunta que Paulo está fazendo. Então, a gente vai largar o pé na jaca mesmo, no pecado, para que a gente possa ter uma graça mais abundante. A ideia aqui é a seguinte: quanto mais a pessoa peca, mais agraciada ela será, por conta da graça. Então, ora, quem é que recebeu, a teoria absurda é a seguinte: quem é que vai receber mais graça? A quem pecar mais. Então eu vou pecar mais para receber mais graça, em nome de Jesus. Venhamos e convenhamos que é por que as pessoas caem nisso? Por que as pessoas caem nessa história? Porque a história é absurda. Mas por que a pessoa cai no absurdo? Porque é fácil, é tranquilo, é reconfortante. Eu não preciso me esforçar. É conveniente. Né? Estou procurando alguma coisa que me traga, sei lá, uma paz, um alívio, que alivie a minha consciência. Aí de repente alguém diz: olha, quanto mais pecado, mais graça. Achei, é isso que eu queria. Aí ele encontra o lugar seguro dele, senta e pronto, não quer saber de mais nada, é isso. E aí você senta com ele, como eu conversei sobre isso com um cara numa viatura uma vez: você é pastor? Não. Pô, não, vamos aí.
com a graça de Deus. Ah, não, mas qual é a tua teoria, né? Qual é a tua teologia? O que você pensa? Cara, eu penso o que a Bíblia pensa, né? A partir do momento que eu me converti, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, assim, o que eu penso é meio que irrelevante ter aquilo escrito, né? Não, mas eu não estou mais nessa vibe agora não. Agora eu encontrei um pastor aí que o pensamento dele é diferente. Meu irmão, cada um no seu quadrado, né? Se é essa vibe que você quer, mas eu estou fora dela. Mas é contigo mesmo. Aí ele fez umas perguntas, eu respondi, falei, caramba, não tem como, não encaixa no texto, não tem como. Está forçando a barra, mãe, mas qual teólogo? Me dizer quantos teólogos apoiam essa teoria? Não, porque não sei o que. Cara, tudo bem, fica na sua, fico na minha, mas não tem como sair. Entendeu? Então, é confortável, é conveniente, é bom. Ah, beleza, então não preciso mais ficar me esforçando para não pecar, né? Eu sou jovem, sou adolescente, não preciso mais ficar me guardando para o casamento. Porque esse esforço todo, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Então, vamos meter o pé na jaca, né? É confortável, né? E a santificação fica de lado, né? A santificação fica de lado. E Paulo, ele vai falar sobre santificação aqui também, né? Então, o capítulo 3, versículo 8, que já estudou lá no início, né? Paulo combateu em termos breves essa distorção da doutrina da graça. Lembremos que entre os que distorciam a doutrina estavam os que agiam com sinceridade e não estavam afrontando Paulo. Então entenda, tem pessoas que distorcem propositalmente porque elas querem levar um grupo de pessoas a atender os seus anseios pessoais, as suas vontades, os seus planos, né? E existe um grupo que está enganado, mas como vamos dizer assim, com sinceridade no coração. Ela não consegue perceber que aquilo está errado. É igual Paulo. É igual Paulo antes de ser. Ele pensava que estava fazendo certo, mas não estava. A partir do momento que ele conheceu a Jesus e teve a sua experiência ali no caminho de Damasco, a mentalidade dele mudou. Então existem aqueles que conscientemente distorcem para levar um determinado grupo a cumprir sua vontade, e existem aqueles que realmente não conseguiram entender ainda a verdade descrita ali e estão sendo enganados. Eles não estão afrontando, eles estão apenas no engano ou na ignorância, né? É uma parte que o autor da lição aqui faz. Então, o primeiro ponto, a pergunta, depois a resposta. A resposta de Paulo, no versículo 2, né, é bem direta, de modo algum. Ou seja, não há possibilidade nenhuma de isso ser assim. Não é assim. E acabou. Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Correto? Isso é verdade, amém? Mas em nenhum momento, como disse o irmão Marambaia aqui, ele disse pode pecar à vontade de novo, que também está tudo garantido aí e negativo. Ele nos chamou quando nós estamos em Cristo, e aí, por isso que o tema da lição fala aqui do pecado, estamos falando sobre o pecado, e depois ele vai falar, envolve também o batismo. Qual é o simbolismo do batismo? Quando eu sou, submerso ali nas águas, eu morri para o mundo. Quando eu sou puxado, renasço para Cristo. Por isso que só se batiza a pessoa uma vez, né? Você não morre e renasce todo dia, nem 2 vezes por ano, nem uma vez por ano, porque tem gente que, algumas denominações que batizam várias vezes. Você só uma vez. Você morre para o mundo e renasce para Cristo. Você tem uma nova natureza. A natureza velha passou. A natureza que desejava o pecado e vivia no pecado, agora ela deseja a santidade e a vida com Cristo. É uma nova natureza. O velho homem, ele vai morrendo aos poucos, dia após dia. Esse é o processo que nós chamamos de santidade. A gente vai conhecendo a Cristo e o conhecimento da verdade vai nos libertando da mentira e a gente vai crescendo dentro desse processo. Então, não há como essa teoria vingar.
né? Se fosse assim, Jesus não teria chamado as pessoas à santidade. Não haveria tantos discursos e ensinamentos de Jesus nos levando a segui-lo e a fazer o que ele faz, a imitá-lo, porque ele só faz o que viu o Pai fazer. Ele declarou: eu só faço o que vejo o Pai fazer. E nós temos que imitá-lo. Usando esse raciocínio e seguindo esses textos bíblicos, aonde essa doutrina de pecado se encaixa? Eu tenho que imitar Cristo, amém ou não amém? Ponto. Cristo imita quem? O Filho imita o Pai. Acabou, a teoria já cai por terra. Quer dizer, então, que Deus também é um ser mergulhado no pecado? Entende o absurdo? Não tem como, não encaixa, não fecha. Nós somos levados a uma vida de santidade. Eventualmente, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, podemos sim pecar. Podemos sim pecar. Mas aquilo não nos traz prazer, não pecamos propositalmente, fomos de alguma forma levados ali e caímos naquela armadilha do pecado. E aí precisamos novamente da graça. A gente está ali num ponto muito perigoso quando você peca e consegue viver em paz com o teu pecado. É para questionar muito se a pessoa realmente foi salva, se ela se converteu ou se ela tão somente foi convencida. Porque a diferença está aí. Aquele que está em Cristo pode sim, eventualmente, pecar. Não, nada justifica o pecado, vocês lembram da lição passada, em nome de Jesus. Mas quem está em Cristo pode sim pecar. Mas aquele pecado não vai produzir para ele nada bom. Ele vai ficar com culpa, ele não vai ter paz. Enquanto ele não se resolver com Deus, pedir perdão para a pessoa contra quem ele pecou, fazer a restituição, essas coisas todas, ele não vai ter paz. Ele vai ficar angustiado, ele não vai conseguir dormir como ele dormia antes, porque aquilo vai incomodar. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós nos incomoda, nos constrange. Agora, quando a pessoa não está em Cristo, porque senão a lei não há pecado, ele não está em Cristo, não deve nada a Cristo, não segue a Cristo, não entende bem como é que isso funciona, ainda não está ali, aí ele peca. Vamos em frente. Então, se alguém está nesse ponto, ao ponto de que ela comete um pecado, lembrando que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Pecado é pecado e ponto. E para ela está tudo bem? Então não está tudo bem. Tem alguma coisa que precisa ser revista nisso aí, né? Então a resposta é: de modo algum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Desço as águas, morri por pecado. Então, se já morremos por pecado, como que a gente vai viver mergulhado nele? De modo nenhum. Eu vou seguir esse passo a passo dele aqui, porque eu acredito que vai ficar bem mais explicadinho, né? Uma lembrança. Ou porventura ignorais. Então ele coloca aqui, esse estilo nos lembra o do próprio Senhor Jesus. Ser batizado com Cristo na sua morte implica ser introduzido numa relação pessoal com o Senhor. Aqui Paulo realça que batizar pessoas em Cristo Jesus implica batizá-las em Cristo, ou seja, em conexão com o sacramento do batismo, introduzidas numa relação pessoal com Deus. A morte de Cristo, de modo que esta morte venha a ser significativa para ela, ensinando-as que, por meio dela, a culpa de seus pecados já foi removida e que já receberam poder para lutar e vencer a contaminação do pecado. Essa é uma frase do William Hendrick Sensen, sei lá como é que faz ele. Então, uma lembrança. Ou porventura ignorais.
Ignorar o quê? Eu fui batizado, eu estou em Cristo, fui introduzido num novo relacionamento pessoal com Ele, o véu se rasgou de cima para baixo e temos acesso direto ao Pai, em nome do Filho. Como que alguém mergulhado no pecado pode ter acesso ao Pai? O que Isaías diz sobre os nossos pecados com relação a Deus? Os nossos pecados fazem separação. Como que agora eu, uma nova criatura, que tem um relacionamento pessoal, que foi introduzido agora a ter novamente um relacionamento com Deus, direto, a gente começa orando, Senhor, em nome de Jesus, mas a gente fala direto com Deus. Então, como ter esse relacionamento direto, mergulhado no pecado? Então, vocês ignoram isso? Que Deus é santo, que nele não habita pecado nenhum, e que ele não vive em meio ao pecado? Então você vai vendo que a teoria não tem fundamento nenhum. Na verdade, quanto mais você tenta provar que ela é verdadeira, mais você prova que ela é falsa, que ela é mentirosa. Nós que estamos em Cristo precisamos sim viver em santidade. Precisamos conhecer a palavra e praticá-la de forma que Deus veja o nosso esforço em obedecer a sua santa, doce e gloriosa palavra. Então, nós não podemos ignorar que nós, ao sermos batizados, somos introduzidos, ao termos Cristo como Senhor, somos introduzidos a um relacionamento direto com Deus e precisamos nos afastar do pecado. Amém ou não amém? Amém. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Um comentário? Alguém acha o contrário? Tem alguém mergulhado na lama aqui que queira dar um testemunho? Não? E a gente faz uma oração aqui agora, de repente. Arruma uma caixa d'água, batiza. Um princípio, ponto 4. A ressurreição dos crentes é uma das verdades cruciais do Evangelho. Contudo, não é esse o assunto dos versos de 5 a 10. O que Paulo ensina é que, havendo Cristo ressuscitado, ele desferiu um último golpe contra o pecado. Assim, temos também condição de vencê-lo e andar em novidade de vida. Qual foi esse último golpe que Cristo deu no pecado ao ressuscitar? Ele deu um golpe no Não captei. Romanos 6, 23. Ele deu um golpe no salário do pecado. Amém. Tá vendo? Eu já ia falar, por isso que eu amo essa garota, já não posso mais falar. Ela foi bem, depois afundou. Mas tão bem, né? Estava indo tão bem. Então, Cristo, né, ele cortou o salário do pecado vencendo a morte. Porque qual era o salário do pecado? Morte. Pecou, morreu. A alma que pecar, essa morrerá. Aí Cristo veio e deu um duro golpe na morte. Não tem mais, teu salário foi pro ralo. Não tem mais. Agora quem está em mim, agora vai vencer a morte como eu venci. Amém? Para glorificar de pé a igreja, não é não? Não é não? Ninguém gosta disso não? Ninguém quer aproveitar isso não? Irmãos, é a mesma coisa da lição. Essas coisas, realmente, quando eu estou falando sobre isso, isso mexe muito comigo. Sabe por quê? É que eu digo para os irmãos, se você não entender profundamente o texto e o contexto, se você não tentar entrar na história, se você não parar para pensar e imaginar que, caramba, você ia morrer réu do inferno, sofrimento eterno, não tinha como, alguém veio e pagou o preço por você. Meu Deus, que coisa maravilhosa, porque a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão tratando isso como algo corriqueiro, banal, normal, tipo, como é que é uma coisa que todo mundo faz todo dia. E não é. E a gente lê o texto, a gente conversa sobre isso,
E parece que a gente está fazendo uma receita de bolo, uma receita culinária, lendo um negócio, que legal, bonitinho e tal, acabou, todo mundo comeu, vai embora para casa e não vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, porque parece que o primeiro amor de muita gente já foi por ralo há muitas décadas. O Evangelho já não surpreende mais, já não emociona mais, já não chama mais atenção. É mais uma leitura. O que Paulo está explicando aqui é fantástico, é maravilhoso, é tremendo, tem a ver com a nossa vida, com a nossa identidade, com a nossa nova natureza. Não pode ser passado de olho e... tá bom, entendi, legal. Então, qual é o próximo? Não pode ser assim. Preciso vibrar, preciso entender, preciso glorificar. Senhor, tu és maravilhoso, olha isso. Olha o que Paulo fez, Tem que haver uma chama, tem que haver uma coisa diferente. Senão, que Deus é esse tão vibrante, que fez uma natureza tão exuberante, tão barulhenta, e a gente tão encolhido, tão... Nós precisamos entender isso. O irmão ia falar alguma coisa? Então, o pastor já há alguns minutos estou lembrando, é que a gente vê o fato que o pastor falou, a gente não dá a devida importância daquela mulher que ela foi levada, ela foi pega lá no pecado dela lá e foi levada, que ela ia morrer. Se por um acaso Jesus Cristo estivesse em outro lugar, naturalmente ela ia ser morta. No caso, eu me coloco assim no lugar dela. Eu ia ser morto. Naturalmente eu ia ser morto, e além de ser morto, ia ser morto apedrejado. Aí teve um encontro com Jesus, que deu a ela a vida outra vez, que me deu a vida outra vez, porque, como eu já falei, eu estava caminhando para a morte mesmo. Eu estava descendo o abismo, eu estava caindo no abismo, no lamaçal de pecado. Ao encontrar com Jesus, como aquela moça, aquela senhora, eu tive vida outra vez. Jesus me deu vida outra vez. Mas ele falou para mim: Jorge, não peca mais, porque se você pecar, eles vão te pegar e vão te apedrejar e vão te matar. Isso aí. É isso que o pastor está falando aí, para glorificar de pé. Eu entendi. Mas nós não temos essa prática aqui da igreja, é questão de prática ainda. Mas eu entendi a profundidade de tudo que está sendo, como todos aqui eu creio que entenderam. Eu falei glorificar de pé porque é um jargão evangélico. Muita gente fala isso, quando tem uma coisa assim, Então, mas eu quero dizer o seguinte: aquela mulher, daquela multidão toda que estava ali, ela saiu maravilhada, agradecendo a Deus e tudo, então felicíssima da vida por uma segunda chance. Os outros não, os outros estão muitas vezes igual a gente. É uma cerveja de botar, ela passa com um ponto e tal. Mas ela não. Ela sentiu o que Jesus Cristo fez por ela. E é isso que eu tenho que sentir, o que Jesus Cristo fez por mim, onde Ele está querendo me levar. E eu estou sendo negligente muitas vezes. Eu, Jorge, estou sendo negligente várias vezes. Porque eu oro a Deus muitas vezes e falo assim: Senhor, que essa mensagem seja impactante não só, mas mesmo assim, amanhã, na segunda-feira, já é outro dia, já esqueci, ficou tudo para trás. E isso... Olha, o universo criado por Deus é vibrante. O planeta Terra criado por Deus é vibrante. Em toda a sua complexidade, em toda a sua diversidade, em toda a sua grandeza, em todo o seu barulho, tudo vibra muito, vibra o tempo. A Bíblia está repleta de momentos de vibração do povo, quando tinha uma experiência com Deus. O povo atravessa o Mar Vermelho, chega do outro lado, Miriam começa a dançar e se alegrar, porque teve uma experiência maravilhosa. A arca é introduzida novamente e trazida para Jerusalém. Davi olha para aquele momento e começa a dançar diante de todo mundo. E aí, no Novo Testamento, os discípulos apanharam por causa do Evangelho.
e saíram alegres e felizes por terem apanhado, porque eles estavam sendo dignos de proclamar a palavra de Deus. Eles estavam vibrando porque apanharam. E uma igreja que não vibra, um crente que não vibra, um servo de Deus que não vibra, para usar um jargão militar, é um corpo que se arrasta. Quem já foi militar deve conhecer o termo. É um soldado que não vibra, é um corpo que se arrasta. Um crente que não vibra é um corpo que se arrasta. Cadê a vibração? Seguinte, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Lembra da música? A cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã. Isso quer dizer que hoje nós estamos vivos, estamos aqui, porque mais um dia Deus foi misericordioso e não nos matou, não nos consumiu, nos deu mais um dia de vida. Cadê a vibração? Cadê, Senhor? Muito obrigado. Ah, tem problema, tem dificuldade, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Ah, legal, né? Mais um dia, beleza, então vamos lá. O que a gente vai comer no almoço? Vida segue. Não há vibração. Hoje a gente vê muitas vezes, em alguns lugares, até quando alguém se lança a Cristo na igreja, que é feito um apelo que a pessoa se converte. Às vezes vão se dar um amém com glória a Deus, não tem vibração, não tem. Parece tudo muito apagado. E aí você olha para a grandeza de tudo que Deus criou, para a diversidade, para as cores, é tudo exuberante, é tudo vibrante, é tudo barulhento. Já ouviu um trovão? Já ouviu um leão rugindo? Por isso está escrito, rugiu o leão, quem não temerá? Quando Jericó foi cercada, ela caiu por causa de quê? Barulho. O povo de Deus chegando. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ficar aqui o tempo todo, não, tá? Estou falando de vibração, estou falando de ânimo. Sabe aquele negócio? Vamos para vender? Não vamos, mas se eu não for, Deus vai falar que eu não estou indo. Então vamos. Aí você imagina, Deus vai estar recebendo isso? Por que você vai? Eu vou porque eu tenho que ir, né? Se eu não for, a pessoa vai ficar dizendo que eu não vou. Ah, então Deus não tem nada a ver com isso. Aprender mais sobre a palavra de Deus, não tem nada a ver com isso. Você vai porque senão a pessoa vai ficar falando que você não vai. Deus vai receber essa adoração? Então, olhando para a natureza e tudo para o que Deus criou, o povo de Deus deveria ser um povo vibrante. Apesar das lutas e aflições, os apóstolos vibraram porque apanharam. A vibração devia fazer parte da nossa vida 24 horas por dia. Então, o princípio. Nós vimos o princípio, né? Estou vendo que Jesus está desferindo um duro golpe contra o pecado, ou seja, ele cortou o salário do pecado. O 5, uma exortação. O crente tem que considerar-se morto para o pecado. A carne, nossa natureza, é fraca para obedecer a Deus. Desde que o homem pecou lá no Éden, isso aconteceu. Antes da queda, não. Depois da queda, o corpo, certo? Mas para pecar, obedecer a Deus, para orar, mas para pecar, ela se mostra muito forte. É por isso que nós, os crentes, precisamos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso quer dizer que devemos lembrar sempre o que Cristo fez por nós. E
Por isso, provavelmente, nós temos todo mês o que? A ceia, e é chamada de memorial. Não foi só ele. Se com ele morremos, com ele também ressuscitamos. Então, se eu estou em Cristo, eu tenho que considerar que eu também morri por ele, morri com ele. E por isso eu também, como ele nunca pecou e está morto para o pecado, eu também, estando nele, tenho que estar. E vou viver diariamente uma luta ferrenha contra o pecado. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem é que vai vencer essa luta? Quem estiver mais alimentado. Por isso está escrito, né? Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A gente precisa andar em espírito. A gente precisa realmente estar morto para o pecado. Para buscar Deus, orar, jejuar, estudar a Bíblia, viver em comunhão. Porque todas essas coisas são necessárias, são essenciais para que a gente consiga viver uma vida de pessoas realmente mortas para o pecado. O pastor Edson lá no Rio uma vez falando sobre carnaval, estava rolando um boato lá na igreja que alguns jovens tinham que participar de alguma coisa de coreto de carnaval e tal, lá na igreja, assim, 20 anos atrás, 15 anos atrás. Eu me lembro que ele usou uma música, uma marchinha de carnaval para falar sobre o assunto, porque tem uma marchinha de carnaval que diz assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Aí ele, brilhante ali, né? Ele falou: se você já morreu com Cristo, então você realmente não vai. Né? Então a gente precisa ter essa consciência: eu estou morto com Cristo para o pecado. Então eu não vou atrás do pecado. Eventualmente, por um motivo ou outro, eu posso cair, mas eu não vou atrás dele. Amém? Uma ordem, o ponto 6. Não deixemos que o pecado reine em nosso coração, pois Cristo já nos libertou da tirania do pecado. Nosso rei hoje é outro, o rei dos reis, o rei do amor. Para que o pecado não se assenhore do nosso coração crente, devemos apresentar-nos a Deus. É o que Paulo quer dizer. Os crentes não devem continuar a pôr à disposição do pecado seus membros físicos como armas da impiedade. Os crentes devem oferecer o corpo como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. E aí, o que acontece? Existe uma frase, já a usei aqui algumas vezes, e vários pregadores sempre usam, porque ela é muito boa. Eu não posso impedir que os pássaros façam ninho na minha cabeça, mas eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça. Então, eu preciso trabalhar a minha vida de forma com que aquilo com que eu desejo e sinto seja trabalhado de forma com que aquilo não crie um ninho no meu coração e fique ali permanentemente. Porque o grande problema não é o que você deseja ou pensa de vez em quando. Os pensamentos vêm e é impossível que determinados pensamentos em uma hora ou outra passem pela sua cabeça. Mas você pode impedir que ninhos sejam criados e você passe do desejo e do pensamento para a prática daquilo. Então o que o Paulo está dizendo é que você tem que tomar conta do seu coração, você tem que guardar o seu coração, você não pode deixar que o pecado reine na sua mente e no seu coração. Primeiro você pensa, depois você deseja, e a prática é apenas uma questão de momento, de oportunidade. Se eu não estou permitindo com que o ninho seja criado, ainda que haja o momento e a possibilidade, eu não vou cair, porque aquilo não me domina, não tem um ninho plantado dentro de mim para que eu seja impulsionado para aquilo. Então é isso que ele está falando, é um cuidado diário. Antes da ceia, Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Sócrates diria, ou disse, né, na sua época: conheça-te a ti mesmo. Quem é você? Por que você está pensando ou desejando aquilo? Você precisa falar sobre isso com Deus.
Você precisa questionar isso. Se você não está conseguindo, você precisa buscar ajuda para isso. O que você não pode é deixar com que aquilo vá tomando conta de você. Uma raiva, um ódio, uma amargura, uma falta de perdão, um desejo lascivo, um desejo sexual, um desejo de corrupção, um desejo qualquer que de repente possa, por algum motivo qualquer, passar na sua cabeça e você não conseguiu se livrar daquilo, aquilo está voltando periodicamente. Opa, tem que acender uma luz vermelha. Eu preciso falar sobre isso, eu preciso tratar isso. Eu não posso ficar, isso não é nada, deixa para lá. Não, é sim. Você precisa conversar com Deus sobre isso. Você precisa falar o que você está pensando, o que você está desejando, porque quando a gente traz à luz aquilo que está nas trevas, aquilo que está oculto, a luz dissipa todas as trevas. Amém ou não amém? A luz de Deus, a luz de Cristo dissipa as trevas. Então eu não posso simplesmente ficar, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Não, você está alimentando alguma coisa. Você está deixando um ninho formar dentro de você. E aí, meu irmão, quando os ovos começarem a eclodir, é tragédia para tudo quanto é lado. A questão da prática, depois do pensamento e do desejo formado e alinhado no coração, é só uma questão de tempo e oportunidade. Então, Paulo está fazendo um alerta para que você não deixe que o pecado reine no seu coração. Eu não deixo no meu e você não deixa no seu. Só que a gente prefere muito mais esconder e empurrar. Não, deixa isso para lá, deixa isso para lá, a gente vai só empurrando, deixa isso para lá, deixa isso para lá, deixa isso para lá. E de repente esse deixa isso para lá, a caixinha enche, esse deixa isso para lá explode, transborda, tragédia feita. Então, siga a orientação do apóstolo Paulo e não permita que essas coisas, que o pecado forme ou tenha um ninho no seu coração. Lute contra isso, fale com Deus, peça ajuda se for necessário, mas não permita que ninhos que podem te levar para longe de Deus ou para uma vida de pecado possam tomar conta do seu coração. Amém? Amém. No começo desse capítulo, o 7 aí, é uma promessa. No começo do capítulo, Paulo rebateu a ideia distorcida dos que dizem que quanto mais pecarmos, mais da graça de Deus teremos. Ele mostra que quem se entrega a Deus não mais será dominado pelo pecado. A libertação não se dá por conta do homem, mas por conta da graça de Deus, que libertou do senhorio do pecado e o transportou para as trincheiras do amor de Deus. Aleluia! Não foi por nada que eu fiz, mas foi por tudo que Cristo fez por nós. Contudo, se o soldado de Deus se descuidar e começar a rondar os limites do acampamento do inimigo, será atacado por ele, que não poupará esforços para escravizá-lo novamente. Em contrapartida, se o crente se entregar cada vez mais a Deus, o pecado perderá o domínio sobre ele. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que Paulo está dizendo aqui? Existe uma promessa. Qual é a promessa? A promessa é que o pecado não nos dominará mais. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Em Cristo o pecado não vai nos dominar, mas a gente não pode ficar rondando com o pecado, ser andando com o pecado. Um exemplo, você está em Cristo, eu estou em Cristo, um jovem, um adolescente está em Cristo, entregou sua vida a Jesus, e agora ele vai ter que aprender a viver uma nova vida. Nada é automático, a não ser a salvação. A santificação é um processo. Mas tem as amizades. E dependendo de como era a minha vida, se eu continuar cirandando com as amizades, o que pode acontecer comigo? Eu posso ser puxado, o inimigo vai me atacar.
Aqui está, vamos supor que aqui estão os amigos, né? Ele fala de cirandar, né? Se eu ficar assim, né? Eu tenho que ir para Cristo, meu caminho é para lá, os amigos estão aqui. Ao invés de eu caminhar, eu fico assim, será que eu vou para lá, que eu não vou? E fico aqui, ó. Só cirandando. Eu tenho que ir para lá, e toda vez que eu tenho que ir para lá, eu fico olhando. Se eu ficar cirandando com o inimigo, se eu ficar cirandando com o pecado, se eu ficar ali perto dele, uma hora ele vai me atacar. Uma hora ele vai perceber que vai me afetar. Eu lembro de uma adolescente para jovem, ela deveria ter, uma menina, deveria ter de 17 para 18 anos, ela entregou a vida para Jesus, estava numa dificuldade danada. Foi um dos momentos bem complicados no ministério lá, porque era uma parada de possessão demoníaca. Os irmãos não têm ideia, vão vencendo e tal. Depois de já evoluído um bom caminho ali, num determinado momento aparecem os velhos amigos. Vamos ali para a gente sentar e conversar um pouco. Não, eu não vou não, porque eu não estou bebendo mais. Para com isso, a gente bebe cerveja, você bebe refrigerante. Ela foi. Pediu refrigerante, bebeu o primeiro refrigerante, todo mundo bebendo em volta dela, bebia muito, não era alcoólatra, mas gostava de beber. Bebeu a primeira, depois não se lembra mais quantas bebeu, e não se lembra nem como foi parar em casa. Ela ficou o quê? Cirandando. O pecado veio, não se ciranda. Porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Eu não vou cirandar com o pecado. Quando envolve o pecado sexual, então Paulo, o único pecado que Paulo fala de uma forma bem concisa que você deve fugir, são os pecados sexuais. Esse você não ciranda mesmo, não tem... foge. Por que José fugiu praticamente nu, deixando as roupas tudo na mão da esposa de Potifar? Porque se ele fica mais 2, 3 minutos ali, uma hora, ele não ia conseguir. O pecado estava ali na casa que ele morava, a mulher veio com tudo em cima dele. Ele saiu, deixa a roupa, fica com a roupa que eu vou embora. Ele foi embora. É fugir mesmo. Fugir da aparência do mal, fugir do pecado, tem que fugir. Existe uma promessa. A promessa é que o pecado não nos dominará mais em Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas nós não podemos cirandar com ele. A gente não pode, não. Isso quer dizer o quê? Que os seus amigos velhos, então, da outra vez, você não vai mais falar com eles, você vai fingir que eles não existem, você vai passar, não. Você tem que falar de Jesus para eles. A ideia agora é você ganhar eles para Cristo. Então você tem que falar com eles. Mas você não vai mais ser com eles. É diferente. Você ser com as pessoas e você conhecer as pessoas. Quando você é com alguém, ser com alguém significa compartilhar a vida, compartilhar a casa, compartilhar lutas, compartilhar vitórias. Você é com a pessoa. A gente vive em comunhão, ou pelo menos deveria ser assim, é uma igreja que vive em comunhão, ela vive assim, eu sou com vocês, vocês são comigo. É diferente. Com essas outras pessoas, eu não posso ser com elas. Andar em todos os lugares que ela anda, falar sobre tudo que ela fala, contar todos os meus segredos da minha vida. Porque uma hora isso vai se voltar contra mim. Com essas pessoas eu tenho que ter a seguinte visão. Uma alma sem Cristo tem que ganhar para Jesus. Tem que ganhar para Jesus, tem que ganhar para Jesus. Senhor, me ajuda. Eu experimentei a tua graça, ela é maravilhosa, eu fui perdoado, lavado, o pecado não me domina mais, tenho uma nova natureza, uma nova vida, isso é maravilhoso, isso é bom, amém ou não amém? É bom ou não é? Sim ou não? Posso ver um glória a Deus aí? Glória a Deus! É bom, então isso que eu ganhei, agora eu quero espalhar para todo mundo, aquele meu amigo que está lá perdido, que eu estava lá com ele, eu
Eu sei o sofrimento que é. A gente bebe, a gente usa droga, faz um monte de besteira, mas quando chega em casa, bota a cabeça no travesseiro, vem aquele turbilhão para cima da gente. Depois que passa o efeito dessas drogas todas, tudo volta. Eu sei que a confusão e o sofrimento, e eu estou na maravilha, eu estou em Cristo. Agora eu quero ir lá, Senhor, me ajuda a ganhar, me ajuda a trazer de volta. O relacionamento agora é esse. É uma alma sem Cristo que eu amo e quero trazer para cá. Quando ele chegar aqui, quando ele tiver uma experiência com Cristo, aí eu vou ser com ele novamente. Aí eu vou ser com ele. Aí eu vou compartilhar com ele, aí eu vou ajudar, e aí nós vamos ser íntimos. Porque nós temos o mesmo Deus, vivemos na presença do mesmo Deus. Amém? Amém. Mas, se você tentar ser com pessoas que não têm Cristo, e aí eu preciso dizer que, infelizmente, às vezes você encontra pessoas dentro da igreja que não têm Cristo, tá bom? Pode ser duro, pode ser forte, mas infelizmente é verdade. Pastor, onde é que você prova isso na Bíblia? Me ajuda aí, não é muito difícil. Os 12 discípulos, Senhor. É uma boa, mas tem um texto bíblico cabal sobre isso. O que é? Fala um negócio de plantação. Não sei, Lei 12 discípulos. Aqui. No Salmo 1 também. Salmo 1 também. Vencedores. No Salmo 1 também. Pensei, então, do joio do trigo, a palavra do joio do trigo. Exatamente. Ele diz que o joio vive e ele acha que é trigo. Mas ele é joio. Ele é joio. E o texto diz que não dá para separar agora. Na tentativa de arrancar o joio, machuca o trigo. É o que o texto diz, não sou eu que estou inventando. Segredo está escrito lá. Mas vai chegar o tempo que o trigo será recolhido aos celeiros celestiais e o joio será lançado no fogo do inferno. Mas um joio vive no meio do trigo. Se você pesquisar na internet, pesquisar as duas plantas, você vai ver que o joio e o trigo são só técnicos que conhecem a planta, conseguem diferenciar o joio do trigo. O único momento em que uma pessoa leiga consegue diferenciar o joio do trigo é no momento da colheita, porque o fruto é diferente. Gente, que tremendo. O fruto do trigo é um e o fruto do joio é outro. E é aí que o cara da plantação consegue saber quem é quem. Pelo fruto. Isso é maravilhoso. Amém ou não amém? Amém. Então não é com alegria que eu digo que a gente deve ser com todo aquele que está em Cristo. Mas a gente mesmo estando em uma igreja, nós precisamos estar alerta. Porque infelizmente isso acontece. Então, não seja com, não se ande com o pecado. É o ponto 7 aqui, existe uma promessa. A promessa é verdadeira, porque quem prometeu tem poder para cumprir a promessa, tá ok? Mas não se ande com o pecado. Não brinque com o pecado. Usando uma expressão bem popular, que dizer que quem brinca com fogo acaba se queimando. Então, entenda, coloque o pecado no lugar do fogo e a frase fica: quem brinca com o pecado acaba pecando. Então não brinque. Passarinho que acompanha o morcego acorda de cabeça para baixo. Diga-me com quem andas, eu te direi quem. E por aí vai. Amados, oi. Eu lembrei da passagem de Sansão. Davi estava querendo saber, né, a força dele, o que significava a força toda. Ele ficou buscando, né? Umas 3 vezes ele falava, é assim e tal, aí fazia aquilo que ele, né, falava que a força dele e nada, e ela não conseguia nada. Aí a segunda vez, mas você, poxa, você não ganhou e tal, não, por favor. Aí pela terceira
terceira vez, ele estava brincando, né? Estava brincando, o que aconteceu com ele? Perdeu a batalha. Perdeu a No batalha. final da, né, no finalzinho mesmo, que ele clamou o Senhor, né? Deus não se brinca, né? Vamos pegar Davi. Por que Davi caiu com Betseba? Também, né? Ele não deveria estar ali, ele deveria estar na guerra. Certo? Ele olhou, pensou, deixou entrar no coração, e ele tinha poder porque ele era o rei. É questão de tempo e oportunidade. Olha o que aconteceu. Então, não se ciranda com o pecado, não se brinca. Não tem aquela história assim, sou pastor, rapaz. Estou pensando o quê? Sou doutor em divindade, estudei pra caramba. Aquele discurso do fariseu, né? Eu oro, eu dou o dízimo de tudo que tenho, eu dou aos pobres. Isso aí, comigo, vou lá. Aí vai todo, né? O orgulho precede a queda. Irmão, a carne é fraca. Não tenta que vai dar ruim. Vai dar errado. Não tenta. Foge. Se está na esquerda, vai para a direita. Se está na direita, vai para a esquerda. Se está na tua frente, volta para trás. Não esbarra, porque... Aí as pessoas às vezes falam assim, mas eu uma vez consegui, porque não sei o quê, mas aí você vai ver a circunstância. Uma coisa é você esbarrar com algo que você não esperava, que você não sabia. Porque Deus, na ignorância, te fortalece para você se livrar daquilo. Outra coisa é você sabendo ir ali. Você sabia, você podia ter evitado. E você foi. E você deixou. Você foi dia após dia alimentando aquilo. É diferente. É totalmente diferente. Ok? Quer dizer, o ser humano não tem como controlar, né? Claro que tem. Claro que tem. Caim e Abel, né? O que Deus fala para ele? Cumpre a ti dominar. Cumpre a ti dominar. O teu desejo está contra ti, mas cumpre a você dominar. Eu já preguei sobre isso aqui um tempo atrás. A pregação foi exatamente sobre isso. É a mim, o dever é meu, eu tenho. E eu posso por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é tudo, inclusive isso. Só que, como eu repito sempre aqui, vou continuar repetindo até Jesus me levar, a gente só usa esses textos bíblicos para falar sobre casa, sobre emprego, sobre dinheiro, ou sobre poder, sobre fama, por ser conhecido e tal. É só para isso que a gente usa. Mas a gente esquece que tudo é tudo. Envolve a minha vida espiritual, envolve a minha vida emocional e envolve a minha vida secular. Mas eu só uso para secular no sentido dos meus bens pessoais, do meu sucesso pessoal. E eu esqueço das outras. Eu posso sim dominar os desejos que porventura tentam dominar a minha vida. Porque eu estou em Cristo. Cristo venceu o pecado, venceu a morte. Se eu morri com Ele também ressuscitei. Com tudo que nós já conversamos aqui. É plenamente possível. Só que é muito mais cômodo, é mais conveniente, que é a melhor palavra que o irmão Marambaia colocou. É muito mais conveniente o quê? Descansar. Isso mesmo que eu estava procurando. Ô glória! Então vamos meter o pé na jaca, gente. Carnaval tá aí. E aí vai. Então, tome cuidado. Tem uma denominação que é muito conhecida por aqui, que eu tenho alguns amigos, principalmente do trabalho, que são dela, e a preocupação é a mesma. Já aconteceu com vários. Aí estou conversando com a gente está trabalhando junto, é inevitável, foi o trabalho, nem sempre a gente escolhe o que a gente vai trabalhar. Principalmente se o serviço for extra, está todo mundo ali, vai dividindo, você com você, você com você. Aí a gente está conversando, aí o cara está falando palavrão, o cara está falando pornografia, o cara está falando sobre negócio de dinheiro, que pega aqui, que pega ali, não sei o quê. E aí ele está ali no serviço, é inevitável
o louvor às vezes no celular. Se eu estou dirigindo, eu já boto na estação do louvor, não deixo nem de colocar na estação, já vou, boto lá na melodia, que é a única que pega aqui tudo, né? E tal. É inevitável que ele perceba, ele pergunta: você vai na igreja também e tal? Estou vendo. Não, sou pastor de uma igreja, segunda igreja batista de Guarda Grande, conquistado por Jesus para conquistar seu coração, estamos lá e tal. Como eu falei para o colega ontem. Aí ele: eu também sou. É? Que legal! Você é da onde? Eu sou da... Ah, tá. Falei: gente, e que não é o primeiro não, tá? Vários. E eu fico me perguntando, até de coração, na vontade de um dia assistir uma celebração, alguma coisa, para poder entender o que é passado. Né? Porque sim, descarado mesmo. Um colega que até se batizou nessa situação, fiquei assim: gente, mas é assim mesmo? É do louvor ele. Não que se não fosse, né, se ele fosse só o membro da igreja, não deveria ser, mas né, o cara está ali. Vai entender, né? Fala. É aquela situação daqueles dois motoristas que houve uma coisa no trânsito, e os dois se xingaram, depois o outro falou assim: ó, só não parto para cima de você porque eu sou cristão. O outro também falou: pô, eu também sou. Entendeu? Então, a gente está assim, muitas vezes a gente está assim. Porque no trânsito, o pessoal fala, né, que no trânsito, mas é assim, aí eu vai se xingar, Só depois só não parto para cima porque eu sou crente, a outra eu também sou. Então, essas coisas que a gente... Então aqui, só para a gente concluir aqui, tem 2 pontos aqui para a gente fechar e ir para casa com a bênção de Deus. Lembrando, né, gravar o videozinho ou o áudio para a pessoa que você está orando, não esqueça, né, para de noite aqui a finalização do culto da família, em nome de Jesus. Da escravidão à liberdade, o ponto 1, entre o pecado e a obediência. Quem se lembra da pregação de quarta-feira? Quem estava aqui quarta-feira? Quarta-feira veio pouca gente. Né? Acho que o Vitor e a Ana estavam aqui. Só não vai ser tema de hoje à noite, porque é a final do culto da família, né? Mas para o próximo domingo, que a gente falou na quarta-feira, provavelmente virá para o domingo. Mas como hoje é o culto da família, então nós vamos trazer uma mensagem alusiva a esse fechamento da família, para que nós possamos fechar o mês da família. Mas essa é a nossa vida. A gente está sempre entre o pecado e a obediência. Se obedecemos a Deus, não pecamos. E a nossa vida diariamente é isso. Ou eu obedeço a Deus, ou eu não obedeço e acabo pecando. Na quarta-feira nós falamos sobre o exemplo de Saul. Qual foi a ordem de Deus para ele com relação aos amalequitas? Não traga absolutamente nada, destrua tudo. Ele voltou, trouxe o rei dos amalequitas como prisioneiro e separou o melhor do gado com a desculpa de que ia sacrificar Deus, dizendo que ele temia o povo. O texto diz que ele, se explicando para Samuel, diz que ele temia o povo e por isso ele trouxe o melhor do gado. E a Bíblia já ensina: é melhor você temer a Deus do que aos homens. É melhor você obedecer a Deus do que aos homens. E aí Samuel, por ordem de Deus, vai para Saul e diz o que? Porque você desobedeceu, Deus não é mais contigo, você está sozinho. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. As palavras de Deus foi: faça isso. Ele fez outra coisa. E a ideia da nossa conversa na quarta-feira foi: não coloque palavras na boca de Deus. Não diga que Deus disse aquilo que Deus não disse, só que é aquilo que você quer fazer.
Porque muita gente chega, né? Para mim, por exemplo, já aconteceu muitas vezes. Pastor, eu quero conversar com o senhor. Beleza, vamos conversar. Chega mais. Seguinte, estava orando, porque estava querendo ir para outra igreja, vamos dizer assim, né? E, como aconteceu lá no Rio, como eu dei os exemplos aqui, que não vai ficar muito longo. E Deus confirmou no meu coração realmente que é para eu ir para lá. Tá, então o que eu tenho que fazer? Não, eu queria saber o que o senhor acha. O senhor acha o quê, rapaz? Você disse para mim que Deus te confirmou, eu acho o quê? Eu vou lá combater com Deus? Eu vou brigar com Deus? Obrigado. Agora você é linda de mim. Muito bem. Se você chega para mim, diz que você estava pensando em fazer alguma coisa, já orou e Deus confirmou, e disse que é realmente para você fazer isso ou aquilo, a conversa comigo é sem sentido. O que eu vou dizer em cima daquilo que Deus disse? Não posso dizer nada. A única coisa que a gente faz é que Deus te abençoe e para que a pessoa tenha cuidado de que aquilo realmente foi Deus que disse e que não é o enganoso coração nosso que quer aquilo, que deseja aquilo e está botando palavra na boca de Deus dizendo que Deus disse aquilo que Deus não disse. Né? Entre o pecado e a obediência. Algumas pessoas dizem que estão obedecendo a Deus. Negativo, elas estão obedecendo a elas mesmas. É desejo delas, do coração delas, por conta de uma insatisfação pessoal, de uma decepção com alguém, de uma falta de perdão, de uma falta de envolvimento com o trabalho da igreja porque não se envolve. E aí ela parece um desejo qualquer, uma vontade, essa vontade só pode ser de Deus. Aí bota a palavra na boca de Deus e parte. Então, você tem que obedecer a Deus. E tem que tomar cuidado de que aquilo que você está sentindo no coração de fazer foi realmente Deus que mandou você fazer e você está fazendo em obediência a Ele. Porque se não for, vai dar problema. E qual é o problema? É o pecado. E qual é o salário do pecado? É a morte. E esse é o problema. Quando você faz a vontade de Deus, Deus está com você. Por quê? Deus não é aquele tipo de pessoa que diz assim: filhão, sobe lá o morro e lá em cima você acaba com aquela bagunça que está acontecendo lá, manda aquele pessoal descer e prende todo mundo. Tá. E quantos vão comigo? Não, é só você vai lá e... Né? Deus não faz assim. Quando Ele me manda em algum lugar, tem milhares de anjos comigo. Ele é o meu general, Ele é o Jeová Nissi, Ele é a bandeira vai na frente. Ele garante, se alguém vier contra mim, esse coitado está enrolado. Porque Deus garante a sua palavra, Ele tem poder para isso. Se Ele mandou, e você está obedecendo, Ele vai prover os meios, Ele vai trazer pessoas, Ele vai levar pessoas embora, porque foi Ele que falou. Se você está em obediência, Deus vai providenciar tudo. Como diz a canção da Ludmilla, né? O escape, o descanso, a cura, a recompensa, tudo. Sem demora, Deus manda. Agora, quando você está em desobediência, o que aconteceu com Saul? Samuel foi lá e disse: ó, você desobedeceu, agora você está sozinho. E qual foi o final de Saul? Lançando-se, né, sobre a sua própria espada. Entre o pecado e a obediência. Todo dia. A gente precisa fortalecer o espírito para tomar a decisão certa. Porque nós estávamos na escravidão e com Cristo nós fomos para a liberdade. Só que se a escravidão vai continuar tentando nos trazer de volta. E se você, se eu, se nós permitirmos, ela acaba nos trazendo de volta a uma vida de escravidão. Então, o ponto 1 entre o pecado e a obediência, o ponto 2 final, é libertos do pecado. Fomos libertos, sim, do pecado.
não só pela morte de Cristo na cruz, que perdoou todos os nossos pecados e zerou a vida, né? Dos seus pecados eu já não me lembro mais, foram todos jogados no mar do esquecimento. E imagina, para Deus dizer que Ele não se lembra mais, Deus por acaso esquece de alguma coisa? Ele não esquece nada. O que Ele quer dizer com aquilo ali é o seguinte: para mim não vai ter mais efeito nenhum aquilo, é como se você não tivesse feito nada. Agora é daqui para frente, é um novo relacionamento. Então nós fomos livres do pecado do passado e fomos livres da escravidão do pecado que nos levaria a pecar continuamente novamente. Fomos livres daqui. Já não vivemos nessa escravidão do pecado. Nós temos agora armas para lutar contra o pecado, para, após sermos libertos, continuarmos livres do pecado. Não vivemos uma vida mergulhados num tremedal de lama, num lamaçal terrível. Nós agora temos condições de viver em novidade, em santidade de vida. Nós podemos realmente ser pessoas santas no sentido da palavra, separadas, distantes do pecado. Eventualmente, todos nós podemos pecar. Eventualmente, por uma circunstância diversa qualquer. E aquilo acontecendo produzirá em nós uma falta de paz, culpa, enquanto nós não nos reconciliarmos e buscarmos a Deus, porque não temos mais o prazer naquilo que nós fazemos. Aquilo agora traz para nós culpa, porque o pecado já não nos escraviza mais. Então, quando ele eventualmente acontece, nós nos sentimos extremamente desconfortáveis com aquele acontecimento. Quando não temos uma experiência com Cristo ainda, não nos sentimos desconfortáveis. É algo normal que acontece. Vida que segue, a gente vai embora. Então, no capítulo 6 da carta aos Romanos, Paulo está falando sobre a doutrina com relação ao pecado, combatendo a ideia, né, a ideia principal de Paulo, escreveu o capítulo 6 aqui, pelo que nós lemos, é combater, né, de forma bem forte, bem direta, a ideia de quanto mais pecado, mais graça. Isso não é verdade, não caia nessa mentira. Nós precisamos continuar vivendo em santidade de vida em nome de Jesus. Precisamos buscar a santidade, sem a qual, olha isso, hein? E a gente vai terminar assim: sem a qual ninguém verá. O texto é claro, direto e sem margens para interpretação duvidosa. Ninguém. O que é ninguém? Não tem desculpa, não tem choro, não tem vela. Ah, mas eles me forçaram. Ninguém. Ninguém. A santidade é algo requerida por Deus para aqueles que o servem. E a gente precisa buscar essa luta diária contra o pecado, em obediência ao nosso Deus maravilhoso, em nome de Jesus. E lembre-se sempre, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Se você não honra seu pai e sua mãe, ou se você, vamos pegar aqui, mata ou adultera, é pecado também. Bom, a diferença está nas consequências. Um tem uma consequência maior e outra menor. Mas ambos ofendem a santidade de Deus. Então não bota na sua cabeça que pecado é só matar, roubar, ser corrupto, adultério e essas coisas todas. 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª a sua alma abomina. Criar contenda entre irmãos. Por exemplo, pecado. Não amar o seu irmão. Não cuidar dele. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. Falar palavrão.
mentir, dissimular. Tudo isso é pecado. Só que a gente tem a ideia de que pecado é só o quê? Roubar, matar e destruir, tacar uma bomba atômica, né? Mas tudo isso é pecado. Calma, moleque. Calma, sim. A onça tá brava, hein? Eu amo essa oncinha, gente. Meu Deus do céu. O canal, olha. Fala. Até a omissão também, você não exercer. Omissão. O que Deus te deu Omissão é é pecado. pecado. Porque você te deu também. Você deixa de cumprir. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Sim, omissão é pecado. E é bom a gente frisar isso, e sempre frisar isso, e sempre lembrar isso quando for possível, porque na cabeça das pessoas é o seguinte: eu vou para a igreja, então está tudo bem. Não está tudo bem. A sua omissão naquilo que Deus tem para você quanto pessoa é pecado. Você sabe que Deus quer que você faça alguma coisa e você não faz, você está desobedecendo a Deus. Desobediência é pecado. Mas pode perguntar para qualquer pessoa, faz uma pesquisa e faz a pergunta: para você, o que é pecado? E as primeiras coisas que ela vai responder é adulterar, roubar, matar, por aí. E as outras pequenas coisas, a mentira, a dissimulação, a fofoca, a contenda, a omissão, essas coisas dificilmente serão citadas, porque as pessoas pensam que não. Mas ofende a santidade de Deus, e só existe um Deus. E a gente precisa pensar nisso, porque uma igreja que é povo de propriedade exclusiva do Pai, uma igreja para que ela seja vibrante, uma igreja para que ela seja cheia da graça e do conhecimento de Deus, não pode ser uma igreja em que os seus membros estejam mergulhados no pecado, seja ele qual for, né? Não só essa ideia de que os pecados carnais, né, vamos dizer assim, são aqueles que realmente devem ser combatidos e evitados na igreja. Negativo, porque todos são maléficos à igreja. Nós somos um corpo e quando um membro do corpo sofre, todos sofrem. Nós somos atingidos pelo coletivo. Não tem jeito. Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrarmos. Lembrando de novo, hoje o término do mês da família. Se você ainda não gravou o vídeo ou o áudio para a pessoa que você está orando, em nome de Jesus, larga de preguiça, vai tomar vergonha na cara. Mandar mensagem, tirar foto, inclusive eu tenho que tomar vergonha na cara, que eu também não mandei. A preguiça também é pecado. A preguiça também é pecado. Muito bem lembrado pela minha oncinha maravilhosa. E estou apaixonado, gente. Vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Seja apaixonado também. Se você quiser fazer declaração de amor, eu dou o culto para você fazer declaração de amor. Pode vir aqui e se declarar também. Às vezes aí, o pastor fica: não, vem aqui, eu deixo você falar também que você ama a sua esposa, essas coisas. Hã? É a fase do rosto, a gente se odeia. Agora a gente está na fase madura, né? Podia ter ficado calado, né? Meu Deus do céu. Só Jesus. Então, hoje à noite a gente vai fazer o término do culto da família. Agradecendo aos irmãos que, mais uma vez, né, pela faxina de ontem, em nome de Jesus. Obrigado por todos que puderam vir. Eu tenho certeza que teve muita gente que queria vir, mas realmente não pôde vir, eu entendo isso, né? A gente precisa entender que há tempo para todas as coisas, tem hora que realmente não dá, não é possível, isso é tranquilo, né? Para aqueles que podiam vir e não vieram, que Deus não deixe você dormir durante uma semana pensando nisso. Faz isso não. Quem não podia vir de verdade, tudo bem, sem problema. Mas quem podia vir e não veio, uma semana sem dormir, pensando. Soninho da disciplina, para aprender.
Essa de mãe pega mesmo. Já perdi o tampão do dedo jogando bola no asfalto muitas vezes. Não vai, que você vai se machucar. Mãe, tranquilo. Chegava com o tampão do dedo faltando. Então, obrigado para os irmãos que vieram. O Dia das Mães, eu não estava aqui, porque estava trabalhando, era meu serviço normal. Parabenizar todos os irmãos envolvidos com a celebração do Dia das Mães. Estava muito lindo, tudo maravilhoso. É uma pena que realmente a gente não poderia ter toda a igreja aqui, né, por conta do que aconteceu. Eu sei que quem veio já lotou, porque, pelo menos pela lista que eu vi no grupo, né? Mas se não fosse a pandemia, a gente com certeza teria muito mais pessoas aqui. E nossa gratidão a Deus por todos os envolvidos, a vida da irmã Marinete, que Deus renove as suas forças, porque tem muito mais para a gente fazer e caminhar para Jesus, e a gente precisa do renovo e da força de Deus nas nossas vidas. Então, que Deus abençoe a todos e te renove a cada dia para a gente continuar a nossa jornada juntos com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por essa manhã, por tudo que compartilhamos. Obrigado, Pai amado e querido, por essa oportunidade ímpar de conversarmos, trocarmos ideias, pensamentos. Como seria bom se pudéssemos ter mais momentos assim. Que o Senhor nos proporcione outros momentos. Obrigado pela EBD Despertar, obrigado por toda a estrutura. Sabemos que existe muita coisa a ser feita, a melhorar, sabemos disso. Precisamos de salas, precisamos de classe, precisamos de professores. O Senhor sabe que o desejo do meu coração é realmente ter uma escola de excelência. Mas o Senhor sabe das nossas condições. E Tu és, ó Pai, dono de todo o ouro e toda a prata. Aleluia. Mas ainda assim, ó Deus, o meu pedido principal não é pelas salas, nem pelos equipamentos, mas o meu pedido principal, Senhor, nessa manhã, e eu acredito que não poderia ser diferente, Deus, é material humano. São pessoas dedicadas ao ensino na igreja. Professores, pessoas que fazem o que elas fazem ao ensinar porque amam e não porque alguém tem que fazer. Pois existe uma diferença gigantesca entre fazer porque não tem quem faça e fazer porque eu amo fazer. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor desperte homens e mulheres segundo o teu coração, para que eles se levantem e amem ensinar. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, pessoas que busquem conhecimento, que busquem se preparar intelectualmente e espiritualmente para esta obra. Porque a grande questão, ó Pai, não é a capacitação, porque o Senhor capacita, aleluia. A grande questão é a disponibilidade, a vontade, o desejo, o amor por essa obra, aleluia. E é essas pessoas, Pai, pessoas com este coração que eu peço que o Senhor esteja levantando, Pai, em nosso meio. Ou quem sabe, ó Deus, fazendo aquele movimento que vindo do Senhor é uma bênção, e quem sabe alguém se converte, ou alguém, ó Pai, aparece aqui entre nós com esse desejo, com essa vontade, com esse despertar em seu coração, com uma chama que não se apaga, um desejo verdadeiro, genuíno, de ensinar e de romper as dificuldades e as barreiras, ó Pai, e não desistir jamais, aleluia. Que o Senhor levante homens e mulheres assim neste lugar. Porque existem pessoas aqui com capacidades tremendas, mas que ainda não acreditam em si mesmos, nem naquilo que o Senhor pode fazer através deles. Fala aos corações, Deus, em nome de Jesus.
te pedimos, né, Senhor, leva-nos em paz, guardados e protegidos pela tua destra poderosa. Toma a vida da irmã Nilce nas tuas santas mãos, a esposa do pastor Oséias, ela que está internada para fazer aquela cirurgia, que é uma cirurgia simples, ali no pé, mas toda cirurgia tem um risco ainda que pequeno, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor cuide da nossa irmã, que o Senhor cuide do teu servo, pastor Oséias, que está lá com ela, e que tudo corra bem, que o Senhor tome conta de todo o processo, de todas as pessoas, de todos os equipamentos, de todos os remédios que serão administrados, que o Senhor esteja, Pai, cuidando de tudo e trazendo-a de volta à sua casa em paz e em segurança, para a honra e para a glória do teu santo nome. Assim também te pedimos por aqueles que estão lutando contra enfermidades e te pedimos pelas famílias enlutadas que têm perdido os seus entes queridos. Que o teu consolo alcance a todos e que nós possamos, ó Pai, estar continuamente orando por isso e sendo bênção na vida de todo aquele que cruzar o nosso caminho. Em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina hoje para todos sempre. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Santo Espírito do Deus vivo seja com esta igreja e com todo o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. E a uma só voz da igreja vitoriosa do Senhor Jesus concorda e declara, dizendo juntos: amém e amém. Se vive conquistados por Jesus para conquistar seu coração. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, renove suas forças e até logo mais às 18 horas, às 19 horas, se Deus assim permitir. E pedimos aos irmãos que, obrigado, irmão, quem trouxe o seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus, pode depositar aqui no gasofilácio, tá ok? Sem problema. Os irmãos trouxeram os seus dízimos e ofertas. E pedir também que os irmãos sejam pontuais à noite, porque como é o culto de encerramento da família, a programação tende a se estender um pouquinho mais. Então, se a gente começar mais tarde, pode terminar também mais tarde. Então, pedimos aos irmãos que sempre sejam pontuais em nome de Jesus. Mas hoje, que esse esforço seja dobrado ou triplicado, para que a gente possa começar exatamente às 19 horas e conseguir fazer tudo o que foi preparado e planejado para essa noite. Amém, queridos? Amém. E aí, os itens da cesta básica, até hoje à noite, para trazer, para poder entregar a cesta nessa semana, tá bom? Esqueci de alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém trouxe um presente para me dar? Não? Não tem nenhum bolo com cobertura de chocolate aí, não? Nada? Então tá bom, acabou, pode ir embora. Agora vai embora também.